Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de História e nós vamos fazer a correção das fichas de atividades, lá da página 121 e 122, ok? Então, na página 121, vocês tinham várias profissões antigas, né? Que existem até hoje. Outras foram criadas com o desenvolvimento da tecnologia. A seguir, nós precisamos completar os quadros com o nome das profissões adequadas, ok? Então, a prof vai ligar, mas vocês vão escrever, tá? Aí no espacinho que vocês têm na apostila. YouTuber, e aí, é profissão antiga ou é profissão nova? Isso aí, profissão nova. Então, quem colocou, parabéns. Eu vou fazendo a ligação, tá? Da palavrinha ao termo dela, tá? E aí vocês escrevam, tá? Por favor. O cozinheiro já era uma profissão antiga ou é uma profissão nova? E aí, o que vocês acham? Para quem colocou que era uma profissão antiga, muito bem. E o professor, o que vocês acham? Isso aí, é uma profissão antiga. Agora aqui embaixo, o programador de jogos. Será que existiam antigamente os programadores de jogos? Não, né? Então, profissão nova. O agricultor, profissão antiga. Engenheiro da computação, profissão nova. E o empregado doméstico, profissão antiga, ok? Então, escrevam aí todos certinho, tá bom? Com letra bem bonita. E agora nós vamos para a página 122. E lá fala o seguinte: para a gente poder manter uma casa arrumada, é necessário um trabalho doméstico, né? Leia a frase a seguir sobre a organização de uma casa. Algumas retratam bagunça, então vamos encontrar a informação incorreta, tá? Que está errada, e vamos escrever a frase corretamente, ok? Então vamos lá. Na letra A panela está em cima do sofá. Epa, está errado, né? Então nós vamos escrever que está errado e vamos escrever a frase correta, ok? Então olha lá, ela está errada e a frase correta seria: a panela está guardada na cozinha, ok, pessoal? Agora a letra B. A roupa suja está jogada no chão do banheiro. Tá certo isso aí? É certo a gente pegar a nossa roupa suja e jogar no chão do banheiro? Não, né? Então está errada. Então, o certo seria: a roupa suja foi colocada no cesto de roupas, ok? A letra C. Os talheres estão guardados na gaveta da cozinha. E aí, pessoal? Está correto, né? Então, nós só vamos escrever correta, ok? E aí, na letra D, a meia está dentro da geladeira. Lógico que tá muito errado, né? E a frase correta seria: a meia está guardada na gaveta do guarda-roupa, ok? Agora a letra E, olha lá. Os produtos de limpeza estão armazenados na despensa. E aí, tá correto? Sim, né? Então, escrevam lá correta, ok? Ponto. A F. O fogão está sujo de gordura. Tá certo esse fogão ficar sujo de gordura, pessoal? Não, né? Higiene em primeiro lugar. Então, o correto seria: o fogão está limpo, ok? A letra G. Os livros estão na pia da cozinha. Esse negócio de livro na pia da cozinha não dá certo, então está errada, ok? Então, o correto seria: os livros estão organizados na estante, ok, gente? Então, agora nós vamos lá para a nossa apostila conversar um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos, ok? E aí, pessoal, lá na página 230, nós temos um texto que fala sobre os autônomos, tá? Então, o que seria autônomos? Autônomos também é um tipo de trabalho, né? Visto que nós vamos continuar contando, né, a história do trabalho. E vocês lembram que na atividade passada,
Nós descobrimos uma palavrinha, né? Aqui, né? Nós descobrimos a palavrinha autonomia, né? E essa autonomia significa liberdade, né? Que eu deixei bem claro na aula passada. Eu já tinha explicado um pouquinho para vocês sobre autonomia, né? E alguém sabe dizer para mim aí o que significa a palavra autônomo? Pois é, autônomo é uma pessoa que exerce por conta própria, tá? Qualquer atividade profissional remunerada, tá? Ele trabalha por conta e ganha o dinheirinho para ele mesmo, tá bom? E ele explora a sua própria força de trabalho, tá? E ele não precisa prestar conta para firma nenhuma, ele presta conta para ele, a autonomia dele, tá? E nós vamos ler um pouquinho. Falamos sobre as profissões que recebem um salário pelo trabalho que realizam, certo? Agora, é importante também lembrar que existem profissionais que trabalham para eles mesmos. Olha o que eu acabei de falar para vocês. É o trabalhador autônomo, tá? E ele pode ser o dono de uma padaria, ele pode trabalhar com a ajuda da família. Mas o trabalho é dele, ele não trabalha para outra firma nenhuma, tá? Ele não é empregado, ele é um trabalhador autônomo, tá? Ele mesmo gerencia os seus próprios negócios, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo, tá? De um trabalhador autônomo que é um vendedor de cachorro-quente, né? Ele tem um carrinho de cachorro-quente e o que ele vende nas ruas da cidade, tá? O lucro é todo dele, tá bom? Ele é um profissional autônomo, ele trabalha para ele. E também nós temos um segundo exemplo aqui, ó, que são os feirantes, tá? Eles também são trabalhadores autônomos, né? Então, eles fazem lá, né? Eles exercem a agricultura, eles plantam, enfim. E alguns deles, né? Alguns só pegam mesmo, compram para poder revender. E eles também são autônomos, tá bom, pessoal? Apesar de os autônomos, né, terem essa liberdade para poder trabalhar, para escolher o horário que eles querem trabalhar, né, como as pessoas que trabalham home office, né, é quase a mesma coisa. Eles precisam também organizar o seu tempo, né? Os feirantes, por exemplo, eles começam a trabalhar bem cedo, quando ainda é de madrugada, né? Então, vocês podem ver que quando vocês já acordam, às vezes a mamãe vai na feira, traz, né? Aquela verdura fresquinha, traz aquele pastel quentinho lá da feira, né? Para vocês, principalmente no domingo, né? Então, eles geralmente começam a trabalhar muito cedo. Já os vendedores de cachorro-quente, as pessoas que vendem aqueles lanches, né? Aqueles ambulantes que vendem lanche na rua, na praça, né? Eles costumam trabalhar à noite. Contudo, todos seguem uma rotina de trabalho, certo? O trabalho, pessoal, faz parte da vida das pessoas. E é por meio do trabalho que as famílias conseguem ter recursos básicos para sobreviver, tá? Para manter todos da família. Se não fosse o trabalho, não tinha condição, não tinha de onde tirar o dinheiro, por exemplo, para manter a família, né? Para manter os recursos básicos da família, certo? Aí nós temos aqui essa imagem bonita, né? De uma família, né? E se não fosse, por exemplo, o trabalho do papai e da mamãe, né? E o vovô e a vovó já são aposentados aqui nesse caso, né? Então, se não fosse o trabalho do papai e da mamãe, não conseguiriam manter a família, né? Não conseguiriam manter os recursos básicos para a sobrevivência dessa família bonita aqui, né? Aí, agora, na página 231, nós temos uma atividade mão na massa. E ela fala o seguinte, olha lá, vamos acompanhar, tá? Caso vocês queiram, vocês podem dar pausa e depois vir para a correção, ok? Então, vamos lá. Imagine que você é um jornalista e precisa escrever uma reportagem sobre o trabalho de algum conhecido. Pode ser alguém aí da sua família, tá bom? Então, aqui você vai colocar o nome da pessoa, tá? Na número 2, você vai colocar quantos anos essa pessoa tem. Na número 3, você vai colocar qual é a profissão que essa pessoa exerce.
Na número 4, você vai colocar: há quantos anos você trabalha nessa profissão? Você vai perguntar para a pessoa quanto tempo faz que ela já trabalha com essa profissão. E vai anotar aí, tá? E a 5, quais funções essa profissional realiza, tá? Qual é o serviço dessa pessoa? E a número 6, olha lá. A número 6 fala assim, ó: você gosta da sua profissão? Por quê? É uma resposta, são respostas pessoais, tá? Porque vocês vão entrevistar pessoas aí da sua casa, pode ser alguém da sua família, tá bom? E a 6 é mais pessoal ainda, porque você vai questionar a pessoa se ela gosta da profissão que ela adquiriu no decorrer dos anos, né? E por quê? Se ela gosta, sim, por que que ela gosta? Se não, por que que ela não gosta, ok? Então, essa é a atividade mão na massa que vocês vão fazendo. E agora, nós vamos para o capítulo 2. E o capítulo 2, pessoal, vem trazendo lá na página 232, tá? 232 e 233, tá? É as nossas duas páginas de abertura. Ele vem trazendo para nós sobre as profissões. Então, olha lá, ó, neste capítulo, nós vamos conhecer algumas profissões antigas, profissões novas e profissões que não existem mais. Mas será, pessoal, que tem alguma profissão que não existe mais? Isso nós vamos ver, né? Então, nós podemos observar aí, tá? A imagem, tá? Dessa abertura. Tem duas crianças, né? Pensando aí, né? Em algumas profissões, provavelmente, né? E como eu disse antes para vocês, né, que ao longo da história teve algumas coisas que surgiram, né, algumas profissões que surgiram, outras que se perderam devido ao avanço tecnológico, e outras coisas que, de uma forma ou outra, com o passar do tempo, elas se modificaram, certo? E aí, analisando esta imagem aqui, nós podemos observar o seguinte: essas duas crianças aí na abertura, nós sabemos que é na infância, né, pessoal, que geralmente vem uma empolgação, né, vinda lá do nosso faz de conta, às vezes de uma brincadeira, né? Aí nós vamos brincar hoje, por exemplo, de médico, né? Ah, o que você vai querer ser, colega, quando você crescer? O outro já disse pra você: ah, eu vou querer ser professora. Então vamos brincar de professora. Eu sou a professora, vocês são os alunos. O outro: ah, não, eu quero brincar de secretária. O outro: ah, não, eu quero brincar de médico. Enfim, né? Existem milhares, né, de profissões aí, né? E nós sabemos que na infância que geralmente vem essa empolgação, né, por determinada profissão. E essa vontade, ela se ilumina, né, dentro de nós. Sempre que a gente se pergunta, né, o que será que eu quero ser quando eu crescer? Ou o que será que você, amigo, vai querer ser quando crescer, né? Claro que às vezes acontece da gente mudar de opinião conforme a gente vai crescendo, né? Vai modificando a forma de viver, de pensar. Mas algumas das vezes esse desejo prevalece e se concretiza, né? Essa vontade de adquirir uma determinada profissão desde a infância, né? Então nós podemos observar aí, ó, eu vou pegar uma canetinha aqui, tá? E vou colocar uma cor bem legal para a gente ir circulando e falando um pouquinho das profissões que a nossa apostila vem trazendo, né? Na nossa abertura do capítulo 2. Então, aqui nós temos, olha só, são as profissões que essas duas crianças, de repente, estão pensando em querer exercer no futuro, né? Elas estão analisando, né? Então, aqui eu tenho uma cientista, ó. Não quer marcar, né? Aqui eu tenho uma cientista. Aqui eu tenho, ele tá mexendo com gráfico, né? Ou ele é estatístico ou ele é engenheiro, né? Aqui, estão conseguindo ver? Será que eu não coloquei corzinha? Vou pegar uma canetinha, vamos ver se vai marcar agora. Não tá querendo marcar? Tudo bem. Aqui, pessoal,
Aqui, nós temos um rapazinho com uma prancheta, né? Ele é um enfermeiro, né? Embaixo dele, nós temos a agricultora, certo? Do ladinho, nós temos um contador. Acima do contador, nós temos a médica. Do ladinho da médica, nós temos o treinador, né? Aquele profissional da educação física, né? Um beijo para todos os profissionais da educação física. Aqui nós temos um cozinheiro, certo? Aqui nós temos a professora, olha só, vai acompanhando o mouse da prof aí que fica fácil, né? Acima da professora nós temos um professor de geografia ou um geógrafo, né? Claro que nem todos os geógrafos são professores de geografia, tá, pessoal? E aqui nós temos uma juíza, né, de futebol, certo? E aqui, aparentemente, é uma matemática, né? Entre o cozinheiro e o treinador, né? E aí, fica para vocês uma pergunta no Conversa Vai, da seguinte. Quais são as profissões representadas na imagem de abertura? Olha que a prof já até apresentou para vocês, né? Você conhece alguém que exerça uma dessas profissões? E aí, vocês conhecem? Se vocês conhecem, vocês vão dizer que sim, tá? Lá no caderninho de vocês, vocês vão escrever lá, Conversa Vai, do capítulo 2, de abertura, da página 233. E aí, vocês coloquem lá, a resposta do Conversa Vai, sim. E aí, vocês vão dizer para mim quais são essas profissões, tá? E quem são, tá bom? Anotem certinho, bem bonitinho lá para mim, tá bom? Assim que vocês fizerem essas anotações, pode até dar uma pausa aí no vídeo agora, tá? Aí a gente vai para a página 234, no Conversa Vem, tá? Que no Conversa Vem fala o seguinte, que além dessas profissões que nós vimos ali na capa de abertura da imagem, tá? De abertura, você conhece outras profissões? E aí, vocês conhecem? Se vocês conhecem, eu preciso que vocês escrevam as que você conhece aí nesse espacinho, tá? Da página 234 do Conversa Vem, tá bom? Então, anota bem bonitinho aí. E aí, nesta página, nós temos um RA, tá? E esse RA vem trazendo para vocês o que é profissão, tá? Sobre profissão. Então, vamos rolar um pouquinho, a prof vai rolar um pouquinho aqui para baixo para vir no RA para vocês, tá? Ele vem falando sobre diferentes profissões numa cidade, o RA de vocês, tá? Dessa página 234. E fala assim, ó. Você sabia que existem muitos profissionais atuando no dia a dia de sua cidade? Não! Pois é, eles são fundamentais para o bom funcionamento dela, da nossa cidade, tá bom? Abaixo agora, nós temos 3 profissões comuns em todas as cidades. E nós precisamos encontrar o objeto que melhor retrata esses profissionais. Então, é só ir tocando, olha só, cadê? Então, para jogar, vocês vão tocando, né? Como se fosse um jogo da memória, tá bom, pessoal? Agora, nós vamos voltar na página 234, vocês vão jogar depois um outro momento, tá? E aí, ele vem trazendo para nós o seguinte, o que é profissão? Então, até agora, nós conhecemos o mundo do trabalho, a gente conheceu diferentes tipos de trabalho, né? E agora, nós vamos conhecer um pouquinho algumas profissões. E aí, o que é profissão? Profissão é um trabalho específico desenvolvido por uma pessoa e é uma atividade remunerada, geralmente definida por uma lei ou norma do governo. Tá? Eu vou trazer para vocês agora um trechinho de um vídeo, tá? Que eu vou deixar depois um link para vocês lá na folha de orientações. E aí vocês
podem estar assistindo depois dessa nossa videoaula, tá? Como complemento. E ele é um videozinho bem legal que fala sobre as profissões. Então, o nome do desenho é Clube da Anitinha Profissões. Olha lá. Profissões. E lembrem-se, crianças, verdadeiros heróis não usam capas. Bom, na verdade, algumas vezes usam jalecos e outros acessórios que lembram capas. Ligar as profissões! Ai, esse desenho é demais! Tem muita profissão incrível no mundo. Gente, vocês querem ser o quê quando crescerem? Adultos, ué. Não, irmãozinho. Eu tô falando de profissão. Eu vou ser veterinário, cuidar dos bichos e, claro, cuidar desse gatão aqui. E você, Streller, vai ser o quê? Ai, amiguinha, eu quero ser astrônomo. Me sinto meio sozinho, quero brilhar em uma constelação. E você, irmãozinho, vai querer ser o quê? Eu não sei, mas eu vou fazer algo fácil. Ai, não existe algo fácil, né, Renuvem? Que profissão que é fácil? Sei lá, ser cantor igual você. Sabe o que é? Eu lembrei agora que eu tenho que ir. Eu fiquei de levar minha avó pra aula de jiu-jitsu, rapaz. E eu, nossa, eu estou atrasado, vou fazer um bico de estrela de Natal. Então, o bonitão aí acha que é fácil ser cantora? E não é não? Canto a sua noite, sobra um tempão pra ir na praia de dia. Vocês estão falando de praia? Nós vamos agora. Não, pai. Eu tô explicando pro Renuvem que a minha vida é super corrida. Ah, filha, falando em vida corrida, chegou aí sua personal, sua fonoaudióloga. Vai lá falar com elas, vai. Nossa, precisa de tudo isso? Tudo isso? Eu acordo às 6, às 7 vou estudar canto, às 8 tenho aula de inglês, às 9 tenho aula de dança, às 10 uma reunião importante, às 11 uma gravação de... Então, vocês viram um trechinho do desenho bem legal, vou deixar link, tá? Espero que vocês assistam, ele é bem legal e ele fala um pouquinho de cada profissão lá, né? Então, profissão, ele é um trabalho específico, tá? Que as pessoas escolhem, tá? Para desenvolver, ok? E profissão, cada profissão são atividades remuneradas, que geralmente, tá? São definidas por uma lei ou norma do governo, ok, pessoal? Mas e aí fica aquela perguntinha. Estudar também é profissão, prof? E aí, será que vocês, estudantes, também estão sendo profissionais? E aí? Pois é, ser estudante é uma profissão também. E olha que legal, hoje, dia 11 de agosto, né? É dia do estudante. Parabéns a todos vocês, estudantes, né? E estudante é quem exerce a atividade de estudar, tá? Então, portanto, é uma profissão também, tá? É uma pessoa que frequenta uma instituição de ensino e se dedica aos estudos e ao conhecimento, tá bom? Estudar não é algo novo, não. Vocês sabiam que a forma de estudar também se transformou ao longo do tempo? Pois é, pessoal. Antigamente era só presencial, né? Era só ali. O que é presencial? É uma sala cheia, né, de alunos com a professora ali presente todos os dias, cumprindo aquela tabela, aquele horário, né? Hoje em dia, já temos aula online, como a nossa que está acontecendo, né? Que acontece. A prof grava aqui e manda para vocês, né? Então, vocês assistem através de um objeto, de um computador, de um tablet, né? De um celular. E também tem aquelas aulas à distância. A professora está lá em uma outra cidade e o aluno está aqui na nossa cidade, por exemplo, recebendo os conhecimentos. Tá bom, pessoal? E aí, agora, nós vamos lá na ficha de atividades, tá? Desenvolver umas atividades juntos, ok? Então, eu quero que vocês coloquem o nome de vocês, a data de hoje, e nós vamos fazer junto essas atividades aqui. Então, vocês precisam fazer a ligação entre as imagens
e o modo como são produzidas, tá? Então, olha lá. Produzido, modo de produção artesanal, ou modo produzido utilizando a tecnologia avançada. E aí, o carro foi uma produção artesanal? Ele foi feito com as mãos? Ou ele foi utilizado uma tecnologia avançada para produzir ele? E aí, o que vocês acham? Muito bem, então o carro, ele foi produzido com uma tecnologia avançada, né? E o celular? Também, né? Então, nós vamos ligar aqui, ó. E esses colares bonitos aqui, o que vocês acham? Artesanal, né? Lembram dos cestos que os índios produziam? Artesanal também. E aí, a televisão, o que vocês acham? Isso aí, utilizando tecnologia avançada. E os vasos? Muito bem, artesanal. Parabéns para quem conseguiu. Agora, nós vamos na página 124, tá? E aqui nós vamos falar um pouquinho o seguinte, que o artesanato é uma forma de trabalho manual, como eu já havia falado para vocês, né? E os povos indígenas do Brasil já faziam isso há muitos anos, né? Há muito tempo. Agora nós vamos ler o trecho a seguir e depois nós vamos assinalar V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas, ok? Então, olha lá. Artesanato indígena Caingangue e Guarani. Os colares são confeccionados pelas mulheres. Elas utilizam sementes e miçangas. Os colares feitos de sementes servem para distinguir de outros grupos. Eles significam proteção e fortalecimento do espírito. As sementes são elementos sagrados para o povo guarani e os colares também são sagrados. Alguns colares são dados para a pessoa que vai viajar e visitar seus parentes longe da aldeia. Esse colar vai proteger a pessoa durante a viagem, para que nada de mal lhe aconteça, ok? Aí agora nós vamos para as frases. Então, os colares dos indígenas são fabricados em máquinas? É verdadeiro ou é falso? Muito bem, então nós vamos lançar um F aqui, que é muita mentira, né? É falso. Eles são produzidos manualmente, né? Eles são confeccionados de forma manual, né? E aí? Para fazer os colares, os indígenas utilizam sementes? E aí, o que vocês acham? Muito bem, verdadeiro. Os indígenas só utilizam os colares dentro de suas aldeias? Claro que não, né? Acabou de falar ali que eles entregam para quem vai viajar para ser protegido, né? É uma forma de proteção. As sementes e os colares são sagrados para os indígenas? Sim, então Vzinho lá. Os colares significam proteção e fortalecimento do espírito? Com certeza, então nós vamos marcando o Vzinho. E vocês podem observar aqui ao fundo, né, que tem bastante sementes, né, bastante miçangas, são os colares que as mulheres indígenas elas produzem, ok? E agora nós vamos lá na página 125 e nós vamos continuar fazendo junto essa atividade, tá bom? E ali na 125 fala o seguinte: todo profissional deve receber um salário. Alguns recebem mais do que os outros, dependendo da profissão. Muitos meninos e meninas sonham com a profissão de jogador de futebol. Você sabe quanto ganha um jogador no Brasil? Não? Então vamos ler isso agora, tá? Em relato, CBF aponta que
De cada 100 jogadores, 96 ganham menos de 5 mil. Olha só, para quem achava que ganhava milhões e milhões, nem todo mundo ganha milhões não, viu, pessoal? Então, vamos fazer a leitura do textinho juntos. Eu leio daqui e vocês leem daí, ok? Segundo a CBF, 23.238 jogadores de futebol ganham até R$ 1.000 mensais em seus clubes. Isso significa que no Brasil, de cada 100 jogadores, 82 recebem esse salário. Olha só que injustiça também, né? Mas apenas 4 de cada 100 recebem mais de R$ 5.000 por mês. É conforme aqueles destaques, né? Eles vão se destacando no jogo, né? Vão crescendo, outros clubes compram e ele vai só crescendo, né, profissionalmente e acaba ficando mais caro o seu trabalho, né? Os maiores salários são pagos a poucos jogadores. Apenas um atleta tem contrato com ganhos acima dos 500 mil mensais. Olha só, estão vendo? Então, pessoal, a atividade número 1 fala assim: responda as questões sobre a profissão de jogador de futebol. Olha só, tenho certeza que essa atividade tá chamando mais atenção dos meninos aí, né? Mas é muito importante para as meninas prestarem atenção também, porque temos meninas jogadoras de futebol também aqui no Brasil, tá? Assim como no restante do mundo. E elas jogam super bem. Às vezes joga até melhor que muito homem por aí, tá bom? Então, ó, vamos se atentar nessa atividade aqui. Na letra A, qual jogador brasileiro de futebol você acha que ganha o maior salário? E aí? Como essa resposta, pessoal, eu vou deixar que vocês pesquisem ela, tá? E vocês tragam ela depois, tá bom? Então, vocês vão pesquisar e vão ver qual que é o jogador brasileiro de futebol que ganha o maior salário. E aí? Então, olha aí, pessoal, eu fiz a minha pesquisa, tá? E apareceu que é o Dudu do Palmeiras, tá? Olha lá, o líder do ranking é o Dudu do Palmeiras. Único jogador no Brasil que recebe 2,1 milhões brutos, tá? Olha quanto ele ganha. O valor dos vencimentos do palmeirense saltou de patamar por causa do mercado da bola, segundo os jornalistas. Então, nós vamos marcar lá na nossa atividade, tá? Que é o Dudu, tá? Vocês podem colocar o Dudu, não é mais do Palmeiras, tá? Ele foi vendido. Então, nós vamos colocar só Dudu, ok? Ponto. Vocês já sabem que é aquele Dudu lá, né? Que fizeram bastante meme, né? Com a carinha dele lá chorando, com a chupeta